Graça e paz. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração, meu amado ouvinte da palavra de Deus. Eu trago aqui mais uma reflexão para os nossos corações, né? O Senhor Jesus, ele não perguntou a Pedro se Pedro tinha um dom. Ele não perguntou a Pedro se Pedro tinha teologia. Ele não perguntou a Pedro se Pedro tinha uma faculdade, se ele era formado em alguma coisa, né? O Senhor Jesus, ele não perguntou a Pedro se Pedro era um bom instrumentista, ou se ele era um bom vocalista, se ele tinha uma voz maravilhosa, uma voz abençoada, bem afinada. Não, o Senhor Jesus, ele não perguntou a Pedro isso, de maneira nenhuma, né? Ele não perguntou a Pedro essas coisas a qual mencionei. Mas ele perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes o Senhor Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? E ele até entristecido, ele respondeu ao Senhor Jesus: tu sabes que eu te amo. O Senhor Jesus, ele conhece nossos corações. O Senhor Jesus, ele conhece nossos pensamentos. O Senhor Jesus é aquele que capacita o homem para que o homem venha ministrar a palavra dele, santa, poderosa e verdadeira. O Senhor Jesus, ele capacita o homem para aprender até mesmo um instrumento, né? A louvar, a cantar, a ser um vocalista afinado. É ele que capacita. Verdade é esta, né? Quem capacita o homem é Deus. Esta é a pura verdade. Infelizmente, muitos hoje em dia estão fazendo acepção de pessoas, excluindo pessoas que, aos olhos delas, não são capazes de ministrar a palavra de Deus, não são capazes, aos olhos delas, de louvar um hino ou de tocar um instrumento, de fazer alguma coisa, de trabalhar para o Senhor Jesus. Volto a repetir, o Senhor Jesus, ele não chamou a Pedro, ele não perguntou a Pedro se Pedro tinha esses dons, se Pedro tinha a capacidade de ministrar a palavra de Deus. Não, ele não fez isso. O Senhor Jesus, ele perguntou se Pedro amava de verdade ele. Mas ele sabendo, com certeza, porque ele conhece. Assim como ele conhece o coração de todos aqueles que hoje em dia não são afinados, né? Quando vai louvar, ou aqueles que também estão aprendendo ainda a tocar um instrumento, né? O Senhor Jesus conhece o coração. Ele sabe se ali existe a sinceridade naquele coração. Ele sabe de verdade se aquele que está ministrando, trazendo até mesmo um versículo e ministrando a palavra de Deus, se ele ama o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele sabe, ele conhece
né? Mas infelizmente existem pessoas excluindo alguém que aos seus olhos não tem capacidade. Acham, não, esse eu não posso conceder oportunidade porque é desafinado, porque ainda não sabe tocar direito, porque ainda não tem habilidades para ministrar a palavra de Deus, não tem ainda sabedoria. Não posso, não, de maneira nenhuma. Existem pessoas fazendo sim acepção de pessoas, excluindo, colocando de lado, deixando de lado. E o Senhor Jesus, Ele está vendo tudo isso. Esta é a pura verdade. O importante, o mais importante, é justamente nesta reflexão que eu estou trazendo, é que o importante de verdade é o amor. O Senhor Jesus, Ele está observando, Ele está vendo quem verdadeiramente ama Ele, né? Independente de ser formado ou não, podemos observar que o apóstolo Paulo, por exemplo, era muito inteligente, né? Ele foi criado ali, né? Com muita sabedoria, né? Mas ele se converteu ao Senhor Jesus. Jesus passou a ministrar ali através de Paulo, usando Paulo para fazer a obra, para ministrar a palavra viva, santa e verdadeira. O apóstolo Paulo, volto a repetir, era sim muito inteligente, né? E ele diz que ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse o amor, não adiantaria nada. E a realidade é esta. O Senhor Jesus, Ele pergunta ali, Pedro, tu me amas? 3 vezes ele pergunta, né? Pedro, tu me amas? Jesus, Ele quer isso. Ele quer saber de verdade. Na verdade, Ele sabe, mas Ele quer uma confirmação, em demonstração, em atitude, que nós o amamos. Independente de ser afinado ou não, de ser um bom instrumentista, de ser um bom ministro da palavra de Deus, é ter amor ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele pergunta para você, meu amado, você que está ouvindo esta reflexão, ou melhor, nem sei se você ainda está ouvindo, mas se você ainda está ouvindo, o Senhor Jesus está perguntando, tu me amas? É, você. Ele está perguntando, assim como ele perguntou para Pedro, tu me amas? Aí, em complemento a esta mensagem, o Senhor Jesus diz para Pedro, cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Ministra, abençoa. Esteja ali, constantemente cuidando das minhas ovelhas. Ministrando, né? E hoje, também, o Senhor Jesus, Ele diz para mim e para você, meu amado. Ele pergunta, você me ama? Se você me ama, cuida. Cuida daqueles que estão necessitados, precisando de ouvir a minha palavra, que é santa e verdadeira. Cuida dessas pessoas que estão sofrendo, que estão viciadas, que estão precisando de verdade serem alimentadas da minha palavra. Cuida dessas pessoas. Se você me ama de verdade, cuida dessas pessoas. Faça a minha vontade, a minha obra. Cuida dessas pessoas. Ele diz, ide por todo mundo e pregai a minha palavra nos corações
Aquele que crê e for batizado será salvo. O que não crê será condenado. O Senhor Jesus diz. É assim que devemos fazer. A vontade do Senhor Jesus. Ele está dizendo, se você me ama, cuida. Cuida daqueles que estão precisando serem ajudados, abençoados. Aqueles que estão precisando de ouvir a minha palavra, cuida. Você me ama? O Senhor Jesus pergunta, para mim e para você. Você me ama? Meu amado, esta é a reflexão que eu trago para o seu coração e o meu. Que possamos amar de verdade, fazer a vontade do Senhor Jesus. Independente de sermos tratados como inúteis, né? Independente de sermos tratados como pessoas que não têm capacidade para ministrar uma palavra, ou para louvar, ou para fazer algo, que possamos olhar somente para o Senhor Jesus e continuar amando ao Senhor Jesus, em espírito e em verdade. O importante é ter a certeza de que o Senhor Jesus, Ele conhece os nossos corações. Quando estamos trazendo uma mensagem, quando estamos louvando, quando estamos até mesmo usando um instrumento, ainda com falha, né? Sem ainda estar com perfeição, mas Ele conhece nossos corações. É isso que importa. O que importa é o Senhor Jesus saber que nós amamos e que possamos continuar fazendo a sua vontade. Se amamos ao Senhor Jesus, Ele está dizendo, tu me amas? Se me amas, faça a minha vontade. Cuida dessas pessoas, como eu falei anteriormente. Cuida dos necessitados. É essa reflexão que eu trago para o seu coração, meu amado. Que você possa se alimentar desta mensagem.